Não pode participar. Estranho. E se eu boto ele participar comigo? Por que será? E eu consigo colocar todos os outros menos o Gui. Ei, Suzana, tô te mandando uma mensagem aí. Eu aperto, eu clico no ao vivo ali, Malme Place, tá? Só que aí não aparece em nenhum lugar pra mim solicitar ao vivo, entendeu? Pede se ele segue a Malme. Só mando mensagem, não aparece. Sim, mas senão não ia aparecer. Calma aí. Show! Agora deu certo. Ai. Ao vivo é ao vivo, né, gente? Não tem. Azar! Pelo celular foi melhor. Ah, com Isso certeza. aí. É. Mas ao vivo é ao vivo, né? Tem toda essa... Acontece. Essa magia. E estamos aprendendo, né? Nesse novo momento virtual e lives, Instagram. É isso aí. Eu sei de frete, agora essa parte aí não faço. Mas então a gente tem o convidado certo para a live de hoje, né? Com certeza. Legal, legal. Um prazer ter você aqui conosco. Enfim, a tua presença e a tua experiência, eu acho que pode agregar muito para todos os nossos convidados. E o tema é extremamente relevante, né, Gui? Frete é algo que é um dos itens que compõem o preço do produto, enfim, e é extremamente relevante hoje para o cenário e-commerce, né? Então, eu acho que ninguém é melhor do que a Plimor aí, com 45 anos de experiência e história, para poder falar com nós sobre isso, né? E sabe que eu fiquei fazendo uma imersão um pouquinho ali no site de vocês, e eu vi um pouquinho da história. Então, são 45 anos aí empreendendo. E eu achei legal o início da história que fala sobre as duas Kombis, né? Que o projeto começou aí com duas Kombis e hoje é a estrutura que é, atende em nível Brasil e fora do Brasil também, né? Então, eu queria começar... Eu queria começar a live contigo falando um pouquinho de quem é o Gui, né? Qual é a tua função na Plimor e um pouquinho da história da Plimor, para as pessoas conhecerem, né? Claro. Ou vou ser bem breve, que eu imagino que perguntas vão ter e muitas vão surgir. Mas a Plimor, então, ela fez 45 anos agora em junho. Começou com uma Kombi, como vocês viram, né? Tá escrito um pouquinho lá no site nosso. E o primeiro cliente da Plimor foi a Malharia Farroupilha. Por incrível que pareça, é no segmento que a Malme está envolvida, né? A questão da moda, da confecção, né? E, enfim, o objetivo da Plimor na época, além de era de coletar nas indústrias aqui, né? E despachar essas mercadorias para outras transportadoras que atendiam, enfim, regiões mais distantes do que a Plimor, porque ela tinha só sede aqui, né? Logo em seguida, a Plimor ela começou a abastecer, além das empresas de malha, as empresas calçadistas. Então, buscava couro em Roca Salles e trazia para as fábricas de calçado aqui da época, Calçados Pérola, Ciprana, enfim, assim por diante, né? Então a empresa começou a fazer esse trabalho e aí depois, mais logo adiante, vislumbrou poder atender o produto acabado também. Então fechava o ciclo, né? Abastecia a indústria com a matéria-prima e depois entregava o produto acabado, né? E aí então surgiu a oportunidade de abrir as filiais de Novo Hamburgo e Porto Alegre. E, enfim, e aí a empresa foi crescendo nesse sentido aí, né? Isso lá, 75, aí no final da década de 70.
Na década de 80, apareceu uma oportunidade onde a Primor comprou uma empresa que ela tinha operação dedicada com defensivo agrícola. Ela transportava veneno, né? E então aí era uma carga. Tinha químico, né? Era químico, basicamente químico, e como nós, na época, transportava também cola, etc., que era o produto para o insumo da empresa calçadista, então era uma carga que aderia, né? Quando teve essa aquisição, a Primor triplicou de tamanho, e aí tinha filiais em Taquari, Maringá, São Paulo e Recife. Daí o universo ficou um pouco maior naquela época, né? Enfim, aí depois a empresa foi crescendo, foi angariando seus horizontes. Na década de 90, então, veio o estado de Santa Catarina, e logo em seguida daí veio São Paulo e o Paraná, e também a operação da Argentina, né? Então, hoje a empresa está consolidada nesses 4 estados, são mais de 1.800 municípios atendidos, e mais a operação da Argentina. E mais a operação da Argentina, que, apesar do momento crítico, aí ele vem dando alguns sinais aí, mas ainda muito devagar, né? Sim. Então, assim, bem resumidamente, a história da Primor é essa. Se posso falar um pouquinho atualmente, hoje a empresa está atendendo esses 1.800 municípios, né? Precisa ter uma frota de 900 veículos para fazer todo esse trabalho, para atender toda essa rede. A gente hoje vem atendendo aí cerca de 500 e poucas mil entregas por mês. E, enfim, 2.500 pessoas entre diretos e indiretos envolvidos na operação. Dentro desses 4 estados, a gente tem 70 pontos de atendimento, fazendo com que a gente tenha um prazo de entrega muito competitivo, e que a gente consiga abastecer, né? Depois de todas essas reviravoltas de perfis de carga, né? Depois a Primor, na década de 90, final da década de 90, parou com o produto químico, e aí se consolidou mesmo com o produto acabado só, né? E o e-commerce daí, ele veio aí nos anos 2000, né? 2008 precisamente, foi quando ele veio e não vai mais sair, que é uma tendência que o mercado, ele está todo movimentado, ainda mais agora, nesse momento, né? Guilherme, fala um pouquinho para nós, que hoje a gente está vendo, desde que começou a pandemia, uma corrida das lojas analógicas, vamos dizer assim, né? De quem tem somente loja física, loja tradicional, tá migrando para o e-commerce. Não que esteja migrando para findar a loja física, porque, enfim, isso não vai se perder, né? Mas entendem que o e-commerce é mais um canal de venda. Mas a logística de uma loja física e de um e-commerce é bem diferente, né? Sem dúvida. Para a gente poder fazer o serviço, para a gente operacionalizar a carga, o processo aqui internamente ele é todo diferente. Ele é separado, inclusive. Existe uma estrutura, a gente chama B2B e B2C, né? Que o B2B uma sigla em inglês, que é para o varejo, né? Para o comércio, e o B2C é o consumer, que é o consumidor final. O B2C hoje ele tem que ter uma entrega totalmente específica, uma roteirização diferente, uma produção diferente, porque dificilmente tem recusa de entrega, porque a compra já está feita, né? Existe pouca fraude nesse processo. O que mais tem é a questão do cliente ausente, é não encontrar a pessoa em casa, que é um desafio não nosso, mas de qualquer transportador de B2C, né? O B2B, ele é o comércio de rua, né? Mas aí também está incluso o mercado, né? Que aí tu necessita de um agendamento, tu tem que programar a entrega, distribuidores de medicamento é o mesmo processo. Então,
São perfis totalmente diferentes. Então, por isso que quando a gente inseriu o e-commerce no nosso negócio, a gente obviamente apanhou no começo, porque não entendia como é que se fazia, mas com essas, vamos dizer assim, completando 2 décadas de experiência, a gente já está bem vacinado e sabe como funciona esse negócio do e-commerce. Então, diria assim que as empresas que não estão no e-commerce, elas precisam ir, é um novo momento. A gente tem aqui históricos de que empresas como a Adidas, por exemplo, está vendendo mais no e-commerce do que nas lojas físicas, né? Sim. Então, outro exemplo que eu li há pouco tempo é o mercado do vinho, que é da nossa região. O e-commerce de vinho cresceu 70% nesses últimos 2 meses. Então, assim, as empresas que não estão nesse meio, elas precisam buscar entender e ir, porque é um caminho sem volta. A gente escuta empresas aqui que nunca imaginavam, clientes nossos, inclusive, que nunca imaginavam estar nesse segmento e hoje estão, e cada vez mais estão buscando se aperfeiçoar, querendo buscar informação. Então, como tu falou, Suzana, é um outro meio, é um outro canal de venda que pode ser que lá adiante ele até supere o canal tradicional com venda porta a porta, o representante, enfim, levar o modelo e depois, né, fechar o pedido e aquela história toda. Entendeu? Porque pensa só de um complemento com a tua frase, a visibilidade que o e-commerce e a internet proporcionam, ela é infinita, né? Porque ela chega muito mais rápido e eu consigo atingir nichos de mercado e cidades que eu mandando um vendedor, um representante, eu não conseguiria atingir, né? Então, a visibilidade é imensa. Não tem limite. Isso aí. E uma coisa que a gente tem percebido desde a criação da Malmi e pela minha experiência dentro do e-commerce, uma vez que a pessoa compra no e-commerce, é bem atendida, tem uma entrega legal, ela tem uma experiência, ela é uma opção para ela, né? Então, é uma tendência, né? E se tu pegar grandes centros, pega Porto Alegre, São Paulo, tudo mais, a pessoa vai sair para estacionar ou vai num shopping, ou tudo, é muito mais do que o frete, o custo, né? Então, ela está no sábado de noite navegando lá na casa dela por algum motivo, tal, gostou, comprou, né? Sabe que eu quero compartilhar com vocês uma pesquisa que eu coloquei até no meu perfil, e ele fala sobre o perfil do consumidor no momento da pandemia, isolamento, enfim, e como é que foi a experiência dele nas compras em e-commerce. E os 2 segundos itens de aprovação desse novo consumidor que está fazendo a compra pela internet foram relacionados a prazo de entrega e bons valores de frete. 38% dos entrevistados, eles acharam muito mais prático comprar de qualquer lugar e ter a mercadoria entregue em casa. E 36% entenderam que o prazo de entrega foi atrativo e chegou no momento que ele imaginava, até superou as expectativas. Então, a experiência foi boa, né? A experiência foi boa. A experiência, eu digo, a experiência é boa e cada vez vai ser melhor, porque quem opera, eu digo, quem opera, quem faz o processo final, que é o transportador, de fato, hoje o mercado ele é muito deficiente nesse processo do e-commerce. A gente olha concorrentes nossos que, cara, não é por falar bem da Plimor, mas eles estão muito aquém do que a Plimor pode oferecer. Independente disso, eu vejo que o crescimento desse mercado, ele vai fazer com que as transportadoras e o mercado logístico, ele tenha algo novo para apresentar, algo de fora que hoje aqui não tem, né? Posso ser um louco em dizer, mas daqui a pouco até eu já vi, inclusive, entrega de drone, por exemplo,
entendeu? Então, são Sim. coisas que... Tem coisas que hoje não... parece que é viagem, entendeu? Mas vai acontecer. Talvez, não sei que prazo, mas isso vai acontecer. Por um outro lado, a gente tem... Acho que apareceu na mídia ontem, acho que todo mundo deve ter visto, que o serviço do correio está um caos. Então, assim, abre mais uma brecha para nós, transportadores, buscar oportunidade em cima disso, sem dúvida nenhuma. Claro. Então, como eu falei, vai crescer muito esse canal. As pessoas, quando elas se decepcionam, nessa tua pesquisa, até eu tive o trabalho de ler ela, Paula. As pessoas, quando elas se decepcionam com a compra, são por 2 motivos, basicamente. Prazo de entrega e o custo alto do frete. Então, assim... Que é o que eu ia falar, que é a experiência negativa, né? O que eles sentiram, experiência negativa. Mas isso vai ter pelo crescimento do e-commerce, vai existir um movimento logístico forte. A gente tem um ministro, que é o Tarcísio, ele tem feito várias coisas que nenhum ministro antes tinha feito. Então, está ajudando muito a questão logística no Brasil. E não falo só em rodovia, falo em todos os sentidos. Seja portuário, aéreo, ferroviário, para poder mandar desovar nossa agricultura, enfim, né? Então, assim, eu vejo que é um mercado promissor e quem for investir nesse momento, eu jogaria todas as fichas que seria investir no e-commerce, né? Para quem tem o seu pequeno comércio ou tem a sua indústria e precisa movimentar e ter um outro canal de venda. E Farroupilha tem muito potencial para expandir, né? E daí vem uma questão que eu coloquei e a gente já conversou pessoalmente sobre isso, que é a nossa intenção de fazer o frete compartilhado. Lembra das nossas conversas de criar um hub, um centro de distribuição em Farroupilha, para que, vamos pensar juntos, o frete ele tem um peso alto, sim, porém tem formas e estratégias que a gente poderia compartilhar esse frete, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós dessa possibilidade, porque aqui a gente consegue compor melhor uma carga e consegue fazer entregas com o frete sendo dividido entre os lojistas, né? Isso é estratégia para redução de custo e fica interessante para os dois lados, né? Claro. O que hoje acontece, mas vai vir à tona isso, tá? Por exemplo, vai abrir... vamos supor que o Shopping Iguatemi, em Caxias, vamos dar um exemplo nosso aqui próximo, mas nada impede de qualquer shopping, né? Vocês têm a intenção, né, com os shoppings daqui, né? Que nem a gente tinha falado. Mas vamos pegar o shopping, para quem está nos vendo, acho que fica mais lúcido para entender. Entra lá no shopping guatemicaxias.com.br. Pô, se eu quero comprar um tênis na Centauro, quero comprar uma blusa na Renner e quero comprar, sei lá, uma calça jeans na Moda VIP, tá? Pô, mas são 3 lojas diferentes. Como é que eu faço para receber isso em casa? Então, aí veio a nossa inteligência de poder fazer um único frete, né? Obviamente, eu vou ter 3 conhecimentos de frete, porque são remetentes diferentes, mas o destinatário é o mesmo. Eu faço 3 conhecimentos de frete, porque fiscalmente me exige, mas o frete ele é um único, né? Ele é um único frete só, porque eu estou coletando supostamente a mercadoria num único lugar, que seria o CD do shopping, ou enfim, aonde a mercadoria está, né, e faria a entrega para o destinatário, para o consumidor final. Então, o compartilhamento do frete, ele faz com que se tenha competição, né, a gente tenha, nós, né, no caso, a gente tem um custo operacional muito menor, e aí isso está agregado no serviço e está agregado na compra e, obviamente, a satisfação do consumidor, né? Então, o exemplo compartilhado do frete seria esse que a gente poderia expandir para os outros lugares, né?
E imagina também, porque a Mob tem esse conceito de ser um e-commerce que é um marketplace e um shopping online, né? Um shopping virtual. E eu poder comprar das lojas em Farroupilha, então eu vou entrar, vou comprar na Bola de Sabão, vou comprar na Pintura Íntima, vou comprar na Ermelu e ter a possibilidade de receber de uma única vez as 3 compras juntas, né? E poder ter um frete mais atrativo. Então essa também é uma possibilidade, né? E não só num shopping fechado, né? Que é a questão do hub e questão de um local para organizar as entregas, né? Exatamente. Aí você vai ter, por exemplo, pega a Bola de Sabão, Toque de Classe, enfim, pega qualquer outro comércio ou loja da cidade. Vai ter uma empresa, provavelmente, que você vai contratar para fazer o first mile, que a gente chama, que é coletar em todos esses lugares e levar para o teu hub, né? E aí tem a Plimor, por exemplo, que vai coletar no teu hub e vai fazer o last mile, que é coletar no teu hub e fazer a entrega no consumidor final. Então, é um processo totalmente viável e o custo certamente bem mais atrativo. Sabe que a Adri está fazendo uma pergunta, se tu já quiser responder. Então, para o cliente, até que distância em quilometragem o frete é mais competitivo? Na verdade, o frete é calculado distância versus peso, né? Então, quanto mais longe, mais caro. Então, por isso que a gente enxerga hoje várias empresas abrindo centros de distribuição próximos ao cliente, próximos à venda. Então, Magazine Luiza, por exemplo, a sede é em Ribeirão Preto, a sede matriz. Mas eles têm CDs espalhados por tudo. Tem CD em Biporã, no Paraná, tem em Navegante, Santa Catarina, tem aqui em Caxias, aqui pertinho. Então, assim, ele tem CDs estratégicos que faz com que, se o Guilherme comprar um refrigerador, obviamente ele vai sair aqui de Caxias, ele não vai sair lá de Jundiaí para vir até aqui por causa do custo do frete. Ele vai fazer essa avaliação até pela questão logística de estar mais próximo do consumidor, né? Exatamente. Então, eles pegam e estocam os SKUs que mais vendem em determinados CDs, né? Então, não adianta botar, por exemplo, estufa para o inverno lá no CD do Recife, que não vai vender, entendeu? Então, igual botar ventilador aqui nessa época. Então, essas coisas que aí a inteligência deles faz com que tenham armazenado o produto em seus determinados lugares, né? Mas é isso, o frete, quanto mais próximo do consumidor final, é mais barato. Guilherme, fala um pouquinho, continuando nessa parte de distanciamento de frete, enfim, custo e tudo mais. Porque hoje a Malmi começou em Farroupilha e a tendência dela é a regionalização. Nós estamos focando muito no comércio local. Que a gente entende que se nós, farroupilhenses, comprarmos de nós, farroupilhenses, ou nós, como Serra Gaúcha, consumirmos de nós, da nossa região, já dá um grande volume nessa época da pandemia, né? Então, a estratégia do frete regionalizado, estando aqui perto e tudo mais, ela tem a vantagem, além do preço, a agilidade, né? Sem dúvida. Até eu não contei, mas na história da Plimor, a Plimor tinha um produto chamado Plimor Primeira Hora. O que era esse produto? Nós fazíamos coletas em todas as indústrias aqui em Farroupilha, de manhã, e entregávamos de tarde na região de Novo Hamburgo e Porto Alegre. E lá fazia a mesma coisa, coletava tudo de manhã, tanto em Novo Hamburgo e Porto Alegre, e entregava de tarde aqui em Farroupilha, Caxias, Bento, enfim, na região da Serra. Então foi um produto na época que deu muito sucesso, né? E obviamente a Plimor acabou, como ela expandiu seus horizontes, acabou não conseguindo mais manter o produto. Mas, sem sombra de dúvida, hoje, tudo que nós coletamos hoje em Farroupilha, por exemplo, nós entregamos no dia seguinte em Caxias, em Bento, em Garibaldi, Carlos Barbosa, Feliz, Caí, Bom Princípio, né? Enfim, Flores da Cunha,
Então, todas as cidades aqui ao redor, a gente consegue entregar no dia seguinte e com informação, com tudo, entendeu? Então, assim, o frete regional, como tu falaste, Suzana, além de ele ser mais em conta por estar próximo, né, ele tem essa questão da agilidade que hoje, com a nossa malha montada aqui, a gente conseguiria perfeitamente atender. Sabe que a gente teve a oportunidade de conhecer a estrutura da Primor e entender a tecnologia que tem instalada, né, na unidade de Farroupilha. E, de fato, é uma estrutura bem diferenciada, né? E até com a questão de logística das outras unidades, né? E fala também para nós um pouquinho dessa questão de não ter mais o papel, de ser uma empresa com essa questão de sustentabilidade, privar pelo digital também. E aqui tem uma garantia também na entrega, né? Toda a questão da rastreabilidade, acho que isso é bem importante. A gente, então, só para comentar um pouquinho, eu acho que hoje a Primor ela é pioneira, como sempre a Primor sempre costumou ser pioneira em algumas coisas, principalmente voltadas para a tecnologia. Digo que a primeira coisa que aconteceu foi as atualizações de entrega via celular. Isso, eu imagino que se meu irmão tivesse aqui, ele ia me dizer a data, mas sei lá, acho que faz mais de 5 anos, com certeza. Então, algo que ninguém imaginaria que, ter que fazer a entrega e baixar pelo celular a informação, né? Então a Primor, ela foi pioneira nisso. Então, muitos dizem, né, que 45 anos, Primor é velha. Não, ela pode ser velha de idade, mas de espírito ela não é, ela é super jovem. Então, e aí, quando vocês vieram aqui, que eu apresentei um pouco a Primor, nós mostramos, né, a questão do projeto do papel. Nós começamos em setembro do ano passado. Então, hoje, por exemplo, a gente não precisa mais da nota fiscal física para fazer o transporte. Seja entrega para B2B ou para B2C. Às vezes putz, mas esses caras estão loucos. Não, é que a tecnologia ela está aí para nos ajudar, né? Então, hoje, por exemplo, todos os nossos pacotes, todas as caixas que passam por aqui, todas elas possuem uma etiqueta, né? Que a etiqueta lá tem destinatário, código de rota, enfim, uma série de informações internas nossas. E, além disso, tem um QR Code na etiqueta que lê esse QR Code com um smartphone qualquer, aproximando nele, sai a nota fiscal eletrônica, né? Que hoje a nota é eletrônica, o papel é simplesmente um documento auxiliar. O documento, o nome já diz, né? DANF, né? Que é um auxiliar, né? Então, hoje, esse nosso processo hoje, ele permite com que a gente reduza o tempo de entrega, o tempo de processamento da carga conosco. Então, assim, porque antes, o que nós enxergávamos aqui? Nós tínhamos que ter uma logística para carga e outra para o papel. Então, porque quando a carga é recepcionada da rua, de todas as coletas que são feitas, elas chegam aqui, a carga vai para o terminal e a nota vai para o escritório. E elas vão se encontrar de novo lá quando eu for carregar o caminhão, vamos supor, para São Paulo, aí lá vai ter a carga com as suas notas. Só que a nota, por tudo ser eletrônico, a nota ficou sem sentido, né? E aí, então, houve esse entendimento de que poderíamos avançar nesse desenvolvimento. Então, resumidamente, de setembro para cá, até a gente fez o levantamento agora no final de junho, a Primor economizou em impressões 7 milhões de folhas papel A4. Nossa. Então, assim, a gente vai pesquisar isso, porque isso é uma questão de sustentabilidade e que muitos clientes nossos nos exigem isso. Então, assim, mas esses 7 milhões de folhas que foram deixadas de ser impressas nos causou uma velocidade enorme operacional, obviamente satisfazendo o nosso cliente, né? E eu até comentei hoje que a gente recebeu um case de um cliente nosso que ele aderiu à ideia, né? Porque eu não emito papel, então, obviamente, eu não emito conhecimento de frete, né? No papel. Obviamente, ele é digital.
E o cliente, por sua vez, também não precisa emitir a nota. Então, tem um cliente aí do Vale dos Sinos, de calçado, que aderiu à ideia, né? E ele nos trouxe o cálculo que ele fez, e ele economizou 7% em cima do frete que ele me paga. Ou seja, ele fez um levantamento minucioso. Então, ele economizou em papel, ele economizou em toner, ele economizou em luz, ele economizou na pessoa que imprimia, no toner. Enfim, ele fez um levantamento todo minucioso e aí nos apresentou esse número. Então, muitas vezes, quando a gente recebe situações de clientes nos pedirem, pô, preciso de desconto na tabela, tá muito caro teu frete, blá, blá, blá. Ao invés da gente pensar no preço, no valor nu e cru, vamos pensar por trás dele, o que tem e o que a gente pode fazer e melhorar para poder, de fato, encontrar esse valor, né? Então, assim, eu vejo que a gente encontra uma série de dificuldades, principalmente no comércio, de entregar a carga sem a nota física, porque quem está entregando quer ter a nota física para conferir os itens, ver se está correto e tal. E a gente vem, né, tentando do nosso jeito aculturar o comércio para que ele use a tecnologia a seu favor, coloque o seu celular, né, ali na caixa, você vai ter a nota no seu celular, você manda por e-mail, por WhatsApp, para quem você quiser. Então, mas, enfim, a gente atende 1.800 municípios, tem pessoas que nem smartphone tem, então é um negócio que é cultural, né? Então, por nós estarmos na frente, vai fazer com que a gente sofra um pouco, mas, por um outro lado, a gente está ajudando na questão sustentável e oferecendo para os nossos clientes um serviço melhor. E um detalhe bem relevante nessa questão de impressão de papel, que às vezes a gente não leva em consideração, né? É o arquivamento de tudo isso aí, que tem que deixar 30 anos. Então, tu imagina, sendo que tu pode salvar em nuvem, vai ter um custo no servidor, coisa assim, que é muito mais em conta e mais seguro, né? Porque quem já começou a trabalhar um pouco mais de tempo, vamos dizer, mas um pouco mais experiente, sabe o que é procurar um documento nesses arquivos, né? Sim. Então, aquele espaço que estava lá com entulho, que porventura que é para o fisco, vamos dizer assim, tu pode utilizar em outras coisas bem mais relevantes também, né? Mas sabe que essa questão de mudar a cultura e mudar o mindset, enfim, tudo é uma questão de criar movimentos e ouvir essas histórias inspiradoras para que a gente comece a pensar diferente e perceber que tem várias opções e que sim, a tecnologia ela está presente, ela vem para facilitar o nosso dia a dia, né? E eu penso que as pessoas têm um papel fundamental para fazer outras atividades mais estratégicas, né? Do que ficar nessa burocracia que a tecnologia pode fazer por nós, né? Mas daí eu diria assim, é o tempo, né? Que eu acho que essa pandemia ajudou muito a alavancar esse novo mindset, porque o que a gente aprendeu nesses dias, né? Em home office, em tendo que se adaptar em culturas diferentes, em formatos de consumo diferentes, já vai ajudar muito as pessoas a entender que tem novas possibilidades, né? E o e-commerce veio também nesse momento e essa troca de mindset, né? Sim. E uma coisa que eu anotei e que eu vi que gera bastante questionamento, e é um ponto relevante até na pesquisa que eu li, enfim, que é o custo do frete. Que variáveis eu considero para calcular o meu frete? Eu vi até no site de vocês que tem lá uma aba que faz o cálculo, uma simulação de cálculo de frete, né? Então, se puder falar um pouquinho para nós, quais são as principais variáveis que eu considero no momento de calcular o valor do frete? É a cubagem, a embalagem, é o peso, Paula, hoje, basicamente, hoje, o maior, vamos dizer assim, são duas variáveis, tá? Hoje, é o peso ou cubagem, né? Aquele que maior ocupa, né? Uhum. E o valor do produto, né? Então, as variáveis são essas, né? Com relação à mercadoria. E para fazer o cálculo do frete, daí a questão que a gente comentou antes, que é a distância. A distância. Né? Exatamente. Então, é distância versus peso, né? Somado ao valor de nota.
Então, a gente também acaba sendo consultor de alguns clientes, no sentido do seguinte, putz, eu tenho que mandar uma camiseta, eu vendi uma camiseta, mas o cara bota numa caixa de sapato, entendeu? Ele bota numa Isso caixa aí. super volumosa, e aí tu abre a caixa dentro, é cheio de isopor, sei lá, aqueles plásticos, Eu já vi né? plástico bolha, eu vi uns plásticos É, infláveis que ajudam então, a ocupar o então espaço. você está gastando frete com vento, entendeu? Isso Então, aí. assim, Isso aí. então a embalagem ela tem muito a ver e faz muito sentido na questão do frete, né? Ela tem o peso maior, vamos dizer assim, o que pesa mais no frete? Obviamente, frete peso e depois frete valor. Obviamente, se for transportar ouro, daí é o contrário, mas falando da nossa carga cotidiana normal, Uhum. obviamente frete peso e depois frete valor. E assim e aí, é claro, a questão da cubagem, então a gente, normalmente a cubagem na carga na carga courier, vamos dizer assim, que a gente chama aqui até 30 quilos, normalmente a cubagem, o mercado usa a cubagem do aéreo, né? E para carga normal, carga fracionada, daí sim, daí usa-se cubagem por 300, que seria cubagem, 300, fala 300 quilos por metro cúbico, né? Então, Uhum. como é que essa conta foi feita e por que é 300 quilos o metro cúbico? Porque uma carreta, ela tem, falo carreta baú, né? Uma carreta baú tem 90 metros cúbicos, né? E a tara dessa carreta é 27 toneladas. Então, se tu fizer a conta dos 27 dividir pelos 90, dá 300 quilos por metro cúbico. Então, essa é a conta que o mercado utiliza. Então, as variáveis são essas, né? Porque pode ter o que pesa mais, uma carreta carregada de prego ou de travesseiro? Para nós é a mesma coisa, né? O que vale mais é o que o frete deve ser respeitado. Então, Então, aqui as fica uma dica variáveis valiosa são da essas. embalagem, né? Aqui tem a dica Exatamente. valiosa do Então, cuidado com a embalagem, né? a dica valiosa que eu deixo é a embalagem. Quanto ela Sim. for mais enxuta dentro do produto, melhor. Agora, obviamente, se tu vai vender alguma cerâmica, algum Que precisa vidro, da proteção, né? obviamente aí vai ter que ter uma proteção melhor, porque a embalagem nada mais é do que a proteção do produto, né? Isso aí. Então, não pode ter uma caixa de papelão que tu fura ela com o dedo, né? Então tem coisas que tem que ter o seu devido cuidado. Com certeza. Guilherme, tem um participante que está perguntando do móvel Brás per Bambini, deve ser móvel para infantil, né? Você pode nos dar uma dica para transporte de móveis? Olha, a Primor já transportou muito móveis. Assim, eu acho que para nós transportadoras, o maior problema do transportar o móvel é a avaria, né? Ele é uma carga pesada e ao mesmo tempo delicada, né? A gente, se tu arranha um canto do móvel, tu estragou ele, né? Seja uma mesa, uma estante, o que for. Então, para transportar móvel, tem que ter cobertores, tem que ter corda, tem que ter uma série de coisas que para transportar um pacote de uma blusa num pacote ou uma caixa de calçado não precisa, né? Então existem transportadoras especialistas que fazem só móveis, né? Bento Gonçalves, que é o polo moveleiro, existem transportadoras em Bento que só fazem móveis, só transportam móveis. Então, é um serviço peculiar, como se fosse transportar produto químico, que precisa da sua licença, os motoristas precisam ter um curso de MOP, e tem que ter equipamento de segurança. Então, e o móvel tem a questão da acomodação da carga, tem que ter cobertores, tem que ter uma corda, tem que ter um cara que sabe arrumar a carga. Então, para cada tipo de carga tem que ter sua especialidade.
Sabe, Gui, que eu trabalhei... Nós temos um único cliente de e-commerce, de móveis, e aí a gente transporta, mas a gente tem uma negociação comercial diferenciada com ele. Tipo, quando eu avario, eu não indenizo tudo, o vidro eu não indenizo nada, né? Então a gente tem uma série de situações em que vale a pena a Primor ainda tê-lo como cliente. Mas, se for fazer cargas grandes, etc., daí sim, eu indico empresas especializadas para fazer. Especialistas no assunto. Exato. Eu trabalhei numa empresa moveleira de Bento e que vendia aquelas chapas com laca. Então, a embalagem aí é delicadíssima porque é muito frágil, né? Então, qualquer risquinho, enfim, nossa, é um dano grande para uma peça bem frágil, né? Exatamente. Então, tem toda uma embalagem especial, tem toda uma acomodação especial, é bem delicado mesmo. É isso aí. E aí o frete acaba ficando curto, né? Porque se de 10 peças dessas eu estrago 2, pronto. Exatamente, porque o custo é alto, né? Aí, exatamente. O custo é alto e o frete ele não tem condições de bancar isso. Tem que ser empresas que saibam fazer. E teve mais uma pergunta em relação ao transporte de colchões. Na tua percepção, qual o desafio para o transporte de colchões para o B2C? Entrega consumidor final. Esse cara do móvel, ele poderia levar o colchão também. Não é que uma coisa está ligada à outra. O cara compra a cama, tem que comprar o colchão também, né? Mas ele tem a mesma peculiaridade, porque ele não tem... A embalagem é de papel, ela é de plástico, ela não é de papelão. E ela pode ser uma carga que complementa o móvel, né? Falando assim em carregamento, né? Então, tu carrega o móvel pesado embaixo e o colchão que é leve você carrega por cima. Poderia ficar em cima. Uma boa estratégia. Então, é uma opção que se tem e muitas empresas que a gente vê, fabricantes de colchões, fazem isso, né? Apesar de ser falando só complementando, apesar de ser um material bem volumoso, existem transportadoras que fazem só isso, né? Elas coletam uma carreta, que aí as carretas não são que nem as nossas de 90 cúbicos, daí são carretas que são feitas para transportar carga mais leve. Então, as carretas têm 120, 130 metros cúbicos, então aí elas trazem esses colchões num perfil de lotação, daí não é nem carga fracionada, aí chega em um determinado lugar e dali é que se distribui para o A, para o B, para o C, para quem comprou, né? Show. E uma coisa que eu queria entender um pouco mais, e tem sido uma estratégia bem atrativa nos e-commerces, que é o frete grátis, né? Em determinadas ocasiões, em lançamentos específicos, em datas comemorativas. Qual é a tua experiência em relação a esse atrativo que vários grandes mercados aí estão oferecendo, e grandes marketplaces, né? Eu diria, Paula, que aí entra o marketing digital de cada empresa, né, de cada player, de oferecer o frete grátis quando lhe achar convém, né? Então, até eu dei esse exemplo, enfim, foi uma empresa que veio aqui, a gente acabou conversando. Então, nesse período de pandemia, as pessoas acabam ficando mais em casa. Então, eles, no final de semana, eles colocaram frete grátis. E aí, o que essa empresa produzia? Cama, mesa e banho, toalha, lençol, fronha. Obviamente, as pessoas dormem mais, elas estão mais em casa. E eles acabaram lançando frete grátis, então a venda explodiu, né? Então, outro detalhe, outro segmento que cresceu demais foi pijama para criança. A criança não está indo para aula, ela está em casa. Então, ela não vai se vestir bonita, ela vai ficar... Ela não usa mais tênis, né? Não usa mais jaqueta, ela usa pijama e pantufa.
Pijama e tanto. Então, assim, é um mercado que cresceu muito. Então, Cresceu. a gente tem alguns clientes que ficam ali no Vale do Itajaí, Gaspar, Brusque, Pomerode, a região ali. Nossa, eles estão... Basicamente, pararam de produzir os demais produtos e estão produzindo só pijama. Então, então, são estratégias que aí os players eles usam, né? De fazer promoções e criam essa questão do frete grátis para justamente atrair o consumidor, né? Black Friday é um exemplo que existe o frete grátis, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, nessas datas comemorativas a gente sempre vai encontrar nos maiores players de e-commerce algo com esse chamativo do frete grátis. Porque, queira ou não, ele faz parte do pagamento lá no final, né? Se o seu produto custa 200 e mais 20 ou 30 reais o frete, é 10, 15% a mais do valor que está ali, né? Então, o frete grátis ele é muito chamativo. A gente nota aqui quando alguns clientes nossos fazem esse tipo de campanha, que o volume ele aumenta e aumenta consideravelmente. Daí tem que focar na venda em volume, né? Em grande quantidade, enfim, porque aí tá a estratégia, e não usar a estratégia de frete, sei lá, eu acho que tem que ser em tempos específicos, né? E bem calculado, eu diria, né? Não, o consumidor, ele não é burro. Ele sabe se o cara perdura esse negócio de frete grátis por 3, 6 meses, ele sabe que não é grátis, entendeu? Então... Que ele já está embutido no valor, enfim, então tem que ter cuidado com a estratégia também, né? Exatamente. Então, ele tem que ser... ele tem que ser feito em momentos específicos para justamente atrair aquele consumidor naquele momento específico que está relacionado ao produto dele, né? E só quero fazer um linkzinho com a frase do Gui que faz todo sentido para e-commerce, né? Final de semana onde eu estou em casa, eu estou tranquila, relaxada, enfim, frete grátis com o e-commerce atrativo é venda, né? É venda certa, então é um momento aí que eu não preciso estar num comércio físico e eu estou no conforto da minha casa fazendo a compra, né? Isso aí. Guilherme, a questão ali do frete, o frete grátis, desde que começou o e-commerce no Brasil, assim, que foi alavancando, criou-se aquela ideia do frete grátis, que para vender tem que ter frete grátis. Mas não pode, o frete grátis não pode se tornar uma regra, né? Isso. Ele tem que ser um diferencial, porque senão o frete sendo usado de forma qualquer, ele causa prejuízo, vamos dizer assim, né? Porque tudo depende do valor agregado do produto. Se tu tá vendendo um produto de 2.000, 3.000, pequeno volume, que o frete vai te custar R$100, é uma coisa. Agora tu tá vendendo um produto de 100 ou 200 reais, o frete se torna muito representativo perante o valor do produto, né? Então, esse é um cuidado que o e-commerce tem que ter também, né? E eu vou falar uma experiência minha de consumidor e-commerce. Enfim, eu fui comprar um livro pela internet, num site. Enfim, o livro custava R$34 e o frete era 27. Acontece. Então, essa questão também ela acaba sendo um dos itens que as pessoas abandonam o carrinho e optam por não comprar porque tá quase o preço do produto, né? Com certeza. Sem dúvida. Tem muitas empresas também que fazem, tipo, até R$200 a compra, o frete é grátis, né? Então, por exemplo, mito, ao contrário, né? Acima de 200 o frete é grátis. O grátis, então, e abaixo... faz com que o consumidor faça mais... coloque mais coisas no seu carrinho, né? E aí, isso aí. Aumenta o ticket. Guilherme, vamos falar da principal data do ano no e-commerce, que é o Black Friday, né? Então, esse ano vai ser dia... Eu chego a me arrepiar. Nossa, o Black Friday,
ele pegou Sim. no Brasil há pouco tempo, mas pegou pegando, né? E eu acho que veio As pessoas pra ficar. esperam muito essa data, né? Aí eu, como vendedora de internet, há 10 anos que estou no mercado, a gente escuta de tudo, né? Aí tem os que dizem que é Black Fraud, tem gente que diz que não tem desconto, enfim. Mas eu, na condição de Decorvida, eu posso dizer que todos os anos eu seleciono tantos produtos e coloco desconto matador. Assim, desconto. Só que não vem do produto de desconto. O cliente vai navegar no site e vai comprar outra coisa. O que ele achou bonito, porque ele está no impulso da venda, da compra, né? Então, ele gostou, tá ali navegando e ele não vai olhar se aquele produto estava mais caro ou não, né? E isso gera... é o Natal do e-commerce, o Black Friday, né? De que forma vocês se estruturam para essa data? Olha, primeiro a gente tem que confiar muito nas informações que a gente recebe dos nossos clientes. Porque é com base nela que a gente estrutura a empresa e prepara ela para poder absorver esse volume e poder, vamos dizer assim, distribuir ele no mesmo serviço, numa mesma qualidade do que se faz em 11 meses do ano. Então, o que a gente sempre busca aqui é não ser, vamos dizer assim, engolido pela ansiedade e pela ganância. Temos que fazer aquilo que a gente tem condições de fazer. Então, eu digo para vocês que nós começamos a adotar isso nos últimos anos. Se o meu limite é esse o meu limite. Eu não vou absorver nada mais do que isso, independente de quem for o cliente. Então, porque depois, isso já aconteceu em outros verões, a gente não atender direito e terminou o Black Friday e ele diz, tchau, Guilherme, eu vou atrás de outro, e tu me atendeu mal. Então, isso vai para o consumidor também, porque se eu não faço o meu serviço direito, eu aborreço quem está fazendo uma experiência ou está comprando nesse período, achando que está fazendo uma grande coisa de comprar um produto numa época que os produtos estão mais em conta e acaba se decepcionando. Então, entregas de Natal que não são feitas, aparece cada tipo de coisa que vocês nem imaginam. Então, nós adotamos essa regra como uma regra assim, é sine qua non, não existe outra possibilidade. A gente não vai comprar mais frota, nós não vamos alugar mais veículos para atender A, B ou C, né? A gente tem a sazonalidade. Sim. Obviamente, a gente tem a nossa estrutura instalada e a gente vai atender a capacidade que ela faz, que ela tem condições de fazer e é isso. Então, se todas as transportadoras adotassem esse tipo de posicionamento, com certeza nós, consumidores, teremos um Black Friday muito mais feliz. E geraria uma experiência melhor do consumidor, né? Porque ao passo que eu faço a compra, eu gero uma ansiedade no recebimento, né? E um dos fatores que geram mais descontentamento com o e-commerce é o atraso, né? É isso aí. Então, tem que ter esse cuidado, né? Paulo, é o atraso, depois é o PROCON, e depois é na justiça nas pequenas causas. Um universo. O reclame aqui, que aí a nota de quem vendeu vai lá embaixo, a nota do transportador vai lá embaixo, entendeu? Então, assim, é uma série de fatores que causam um efeito em cascata que não é bom para ninguém, né? Então, a dica que eu deixo é essa, né? Assim, não sei se tem alguém que lida com transporte que também está na live, mas, enfim, é isso. A gente tem que atender a nossa capacidade instalada. Não vá buscar atender coisas que você não tem condições, porque você vai criar um enorme problema para o cliente e para o mercado em si.
E isso vale para as lojas que vão se posicionar no e-commerce, né? O cuidado em todos. relação à divulgação dos produtos, né? Eu Pra preciso todos. colocar à venda o que de fato eu tenho disponível para entrega, né? Sem dúvida. Então, isso é... O que eu posso dizer também nesse período é muito comum aparecer uma elasticidade nos prazos de entrega. Então, acho que para quem compra, isso é notório. Então, se hoje, por exemplo, eu ofereço para o meu cliente de São Paulo a Porto Alegre atender em 5 dias, obviamente que nesse período de Black Friday ele vai ser 7, 10 dias, né? Porque, obviamente, a demanda aumenta e não tem como a gente operacionalizar um volume 2, 4 vezes maior nesse período curto de tempo. A gente tem uma capacidade, por isso que a Plimor, ela tem, de certa forma, a Plimor trabalha com uma certa ociosidade justamente para ter essa folga nesses picos. Porque o mês por si só, isso nem falando em Black Friday, mas o mês por si só, ele é instável. Ele começa num ritmo, ele vai passando as semanas, ele vai aumentando o ritmo e chega no último dia do mês, parece que é o fim do mundo. Todo mundo quer vender, todo mundo quer faturar e a Plimor ou qualquer outra transportadora que se vire coletar, né? Então, tem que trabalhar com uma certa ociosidade porque existe esse tipo de situação no nosso mercado, né? E o Black Friday é muito pior. Então, tem situações que, se num player, um cliente nosso, a gente carrega, vamos supor, 3 carretas por dia, chega a ter picos no Black Friday que são 11, 12 por dia. Então, como é que tu vai fazer isso num curto espaço de tempo, pensando que dezembro, se tu tem que entregar tudo até o Natal, pensando que dezembro é meio mês, né? Então, tu tem que entregar tudo que tu faz em novembro em meio mês. Então, esse é o grande desafio que nós temos aqui e a única forma de conter isso é limitar. Não tem outro jeito. E uma coisa que é bem visível para quem tem e-commerce ou quer entrar no e-commerce, enfim, tudo mais, a venda no e-commerce no final do ano, ela acontece mais ou menos até dia 10, dia 15 de dezembro. Depois para. Olhe lá, Suzana. E olhe lá. Porque depois vai demorar, pode ser que não chegue para o Natal, ou vai chegar naquela semana entre Natal e Ano Novo, que muitas pessoas estão em férias, enfim. Ali dá uma quedinha, né, no movimento do e-commerce, que é o normal, porque não vai ter quem receba a mercadoria. Né? Então... E tem muita gente que faz saldão em janeiro, né? Então, sim. Aquilo que, vamos dizer, vou comprar bastante para ter um preço, vamos dizer assim, vou comprar em quantidade para ter um preço bom, daí vou vender na Black proporcionalmente bem, mas vai sobrar alguma coisa. Daí em janeiro a gente costuma ver muito, né, os sites de e-commerce, né, e as empresas fazendo saldões, né? Isso. Então, a Black Friday ela acaba se perdurando boa parte, ela termina naquele finalzinho de novembro, né? Aí passa o dezembro, enfim, com seus preços normais, e aí lá em janeiro de novo eles vêm com saldão e tal, né? Então a gente nota isso, que é justamente para limpar aquilo que comprou, né, para abastecer o Black e não vendeu, né? Gui, a gente ficaria aqui mais 1 hora conversando, mas temos exatamente 32 segundos para acabar a live. Então, a gente quer agradecer, né, Suzana, a tua disponibilidade, enfim, todo esse aprendizado e essa troca com as pessoas que estão ingressando nesse movimento novo do e-commerce, né? Com certeza. E agradecer também as pessoas que estão participando ali com nós, nos acompanhando. É muito bom estar com vocês e saber que estamos sendo prestigiados.
Paula, Suzana, obrigado pelo convite.